Uma informação muito importante para o público de casa, porque envolve a possível cassação do vereador Fábio Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Paranaguá. Quem vai trazer primeira informação e depois a gente vai falar mais sobre o assunto é Diogo Monteiro, que está em frente à Casa de Leis de Paranaguá e tem todos os detalhes dessa decisão, né, Diogo? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, bom dia Pierre, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Voz do Litoral. A legislatura, aqui na cidade de Paranaguá, depois de eleita, tem muitos assuntos, relacionados à continuidade ou não e manutenção ou não de cargos aqui no Palácio Carijó. A Justiça Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá publicou então, Pierre, uma sentença com pedido inicial para a cassação de candidatura para o cargo de vereador em desfavor de Fábio Santos nas eleições municipais de 2024. Trata-se então da ação de investigação judicial eleitoral movida por União Brasil de Paranaguá. O pedido foi feito pelo requerente que relatou que no dia 20 de setembro de 2024, durante a inauguração da ponte da Ilha dos Valadares, a parte investigada cometeu a infração eleitoral ao participar ativamente do evento, transgredindo o previsto no artigo 77, parágrafo único da Lei 9.504 de 1997. De acordo com o relato inicial, o candidato desfilou em carro aberto, que também foi utilizado pelas principais autoridades presentes, e utilizou o evento para promover a sua candidatura. O representante alega que a conduta do candidato à reeleição configurou evidente abuso de poder político e gerou desequilíbrio no processo eleitoral. Por essas razões, requereu a parte autora a procedência da ação com a cassação do registro de candidatura ao vereador de Fábio Santos. O investigado apresentou defesa alegando que o representante não identificou a URL dos vídeos, ou seja, o link dos vídeos onde aparece ele no evento aqui na cidade de Paranaguá, na inauguração da ponte. Que também, além disso, mencionou que por ser morador da Ilha dos Valadares, foi oferecida a ele uma carona para atravessar a ponte, acrescentando que nesse momento o evento já havia sido encerrado. Dessa forma, foram imputadas e pleiteou a total improcedência da ação. A defesa do candidato confirmou que irá recorrer à sentença. Fábio Santos, que é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Paranaguá, que disputou então o cargo para a reeleição em 2024. E agora, esse caso vai ser julgado pela Justiça Eleitoral aqui em Paranaguá. E claro que nós vamos continuar acompanhando o desdobramento de toda essa situação política envolvendo então o presidente da Câmara de Vereadores de Paranaguá, da gestão atual, da legislatura que termina então no final de 2024, se ele será cassado ou não. Agora cabe à Justiça Eleitoral definir em julgamento esse processo. Pierre. Muitíssimo obrigado, Diogo, pela participação. Um abraço, ótimo dia de trabalho para você e equipe. E, Tony, ainda sobre esse assunto, agora a gente vai conversar com o doutor Maurício Vitor, ele que é especialista em direito eleitoral e vai trazer um posicionamento sobre esse caso, tá? Então, o doutor Maurício vai aparecer aqui também por videoconferência, ele que acredito esteja acompanhando a gente, já está ouvindo, né, doutor? Faz um joinha aí se estiver... Tá ouvindo sim. Doutor, tivemos então essa decisão em primeira instância aqui na cidade de Paranaguá e eu queria que o senhor trouxesse esse posicionamento como especialista em direito político sobre essa decisão judicial, sobre essa cassação. Primeiro, também é importante deixar claro que equivale só, se for mantida, ainda cabe recurso, mas se for mantida, para a próxima legislatura, não influencia nada nesse ano, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pierre, boa tarde, Tony, boa tarde a toda a equipe e aos telespectadores do Voz do Litoral. De fato, Pierre, toda a razão no seu comentário. O que está em questão é a candidatura do Fábio Santos para o próximo mandato, ou seja, a legislatura 2025-2028. Então, qualquer que seja o desfecho dessa ação, ele termina o seu mandato sem nenhum problema. Agora, em relação especificamente à ação, à representação, a ação de investigação judicial eleitoral, ela está calcada, fundamentada no que prevê o artigo 77 da Lei Eleitoral, a 9.504. Ocorre que a vedação prevista por esse artigo é a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas. O que se entende por isso? A participação na condição de
ator público, ou seja, no palanque, inaugurando a obra efetivamente, né, fazendo discurso. No caso em tela, o que se alegou na representação é que Fábio Santos participou por meio de sua possibilidade de cidadão, né? Mas nessa condição de cidadão teria abusado do seu direito de fazer propaganda, de conversar e até, né, essa questão de ter sido conduzido num veículo em que as autoridades estavam também foi relevante aí na decisão do juiz. Ocorre que, do que eu vi da sentença e dos argumentos da defesa, em sede de experiência profissional, pelos julgamentos efetuados pelo Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral, imagino que possa haver entendimento diferente em relação ao juízo de primeiro grau, porque são sopesados numa ação eleitoral muitos pontos, né? Há particularidades nas ações eleitorais e muito importantes e sempre sopesados são a proporcionalidade e a razoabilidade. Esses são pontos fundamentais na análise de uma ação que vise causar dano ao voto popular. Porque uma pessoa eleita, ela não é eleita por si, né? Existe toda uma representação popular através do sufrágio. E essa representação, ela é muito respeitada pela Justiça Eleitoral. Porque se você não valorizar o voto, você infringe o princípio democrático. Então, eu entendo que realmente a decisão de primeiro grau se fundamenta em fatos articulados na inicial. Ela, vamos dizer assim, não levou em conta os argumentos da defesa, né? Ou levou em conta e sopesando entendeu mais relevantes os da representante. No entanto, da experiência profissional, vendo outros julgamentos de gênero pelo Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral, imagino, e como já disse a assessoria do candidato que ele vai recorrer, que em sede de recurso possa haver uma modificação dessa situação jurídica, Pierre. Hoje mais cedo a gente conversava e o senhor até falou assim, para eu entender um pouco mais, né? Eu liguei para o doutor, tirei algumas dúvidas, e ele falou o seguinte: Pierre, se a gente acompanhar os últimos 50 anos, né, de decisões judiciais, da jurisprudência, como tecnicamente é falado, a gente vai ver que casos semelhantes tiveram uma decisão favorável para o candidato eleito, né, para o vereador eleito ou outro cargo. Então, até por isso, o doutor citou, né, que na avaliação dele, como especialista no assunto, a possibilidade do Fábio Santos reverter essa situação é bem grande, né? Agora, doutor, essa decisão, né, seja de recorrer, ou seja, até mesmo de manter uma decisão contrária a essa primeira instância, ela influencia a diplomação do vereador eleito Fábio Santos? Por exemplo, se ficar mantida até lá, não for julgada a defesa recorreu, mas não tiver um julgamento até o dia da diplomação. Nesse caso, o vereador eleito Fábio Santos, ele é diplomado, não é diplomado? Como funciona, doutor? Tem essa questão delicada e que interessa a todos realmente, Pierre. Enquanto estiver sub júdice, o candidato mantém-se eleito e, portanto, será diplomado, né? E podendo depois sofrer uma reversão dessa diplomação, caso o seu recurso não seja provido pela instância superior. Mas enquanto estiver sub júdice, imagino que essa é uma situação que possa ainda demandar não imediatamente um recurso para a Corte Superior, mas um embargo de declaração para algum esclarecimento acerca da sentença, e aí ela ficaria em primeiro grau ainda por mais um tempo e depois subiria. Talvez, de fato, não haja tempo de julgar em segundo grau, né, antes da diplomação, e nesse caso ele seria, sim, Pierre, mantido diplomado, pendente desse recurso eleitoral. Doutor, muitíssimo obrigado por trazer essas informações para o público de casa, por esclarecer todas as dúvidas da população e trazer também a sua posição como especialista. Uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade, meu querido. Eu que agradeço, Pierre, Tony, vocês pelo espaço e a oportunidade de a gente poder colaborar ao esclarecimento de fatos tão importantes, né, para toda a população de Paranaguá. Uma boa tarde e um bom fim de semana a todos.
Você também, doutor. Importante, né, Tony, a gente ouvir a opinião de um especialista no assunto, porque assim a gente consegue trazer um entendimento maior para o público de casa.